Olá pessoal, é, nesse vídeo agora nós vamos falar sobre processo gaussiano. Na verdade nós vamos primeiro falar sobre variável aleatória gaussiana, no apanhado geral, sobre todas as características dela, como trabalhar com variável aleatória gaussiana usando a famosa tabela Z, e em seguida a gente passa para a análise do processo gaussiano em si. Então, a distribuição gaussiana ela recebe esse nome em função do matemático alemão Karl Gauss, foi quem popularizou o modelo proposto para a distribuição de probabilidade de várias aleatórias que possuem simetria em relação à média e concentração elevada próxima a essa média. Então, eu tenho aqui um gráfico da função densidade. Né? O que a gente observa é que eu tenho um valor médio, ou valor esperado, um ponto central. A minha distribuição, a minha densidade aqui, então, né, as probabilidades, elas estão simétricas em relação a esse ponto central. E além disso, a concentração em torno dessa média ela é maior do que quando eu me afasto dessa média. Né? Então, em outras palavras, eu tenho um valor médio e há uma chance maior de que ocorram valores próximos dessa média do que ocorram valores que se afastam dessa média. Quanto mais eu me afasto, e tanto faz se eu me afasto para a esquerda ou para a direita, né? À medida que eu vou me afastando, eu vou diminuindo a probabilidade desses valores ocorrerem, sendo que é simétrico. Se eu me afastar x para a direita, essa redução na probabilidade é igual como se eu me afastasse x para a esquerda. Né? Então esse é o comportamento da nossa curva de Gauss, chamada como gaussiana, né? Ou curva normal. E aí o modelo aplicado então para essa curva gaussiana é esse aqui, a nossa função densidade e probabilidade. Então 1 sobre 2, 1 sobre a raiz de 2π sigma quadrado, onde sigma quadrado é nossa variância, o sigma é o desvio padrão, vezes o exponencial de menos x menos μ, onde o μ vai ser nossa média, esse x menos μ elevado ao quadrado e tudo dividido por 2 sigma quadrado. Né? Então, novamente aparece aqui a nossa variância. Essa é a densidade. A gaussiana ela é uma distribuição contínua, então para calcular, né, valores aqui, nós precisamos definir intervalos. Né? Então, qual é a probabilidade do meu x assumir um valor entre A e B? E eu vou calcular para esse intervalo, então, qual é a probabilidade de ocorrer o valor. Além disso, a nossa gaussiana ela pode assumir valores que vão desde menos infinito até mais infinito, ou seja, qualquer valor real, o nosso experimento pode ter como resultado. Tá? E a distribuição é dada então calculando a densidade, né, integrando a densidade de menos infinito até x, onde x é esse valor limitante. Né? E como expliquei, né, μ vai ser nosso valor esperado e sigma nosso desvio padrão, sigma quadrado, a variância. Aqui nós temos alguns gráficos para ver esse comportamento da nossa gaussiana. Então percebam que aqui eu tenho 4 curvas, aqui em cima são 4 curvas que representam a função densidade de 4 gaussianas diferentes, e aqui embaixo é a função distribuição dessas 4 gaussianas. Percebam aqui que eu tenho 3, azul, vermelho e laranja, que possuem o mesmo valor médio, só que com variância diferente. E eu tenho essa em verde que possui um valor médio diferente. Então, todas que possuem o mesmo valor médio, elas estão centradas no mesmo ponto, certo? Tanto azul, quanto vermelho, quanto laranja, elas estão em torno do mesmo ponto, que é esse zero aqui. E elas são simétricas para ambos os lados. O que vai diferenciar entre elas é exatamente a variância que vai fazer elas ficarem o quê? Ou mais concentradas em relação à média, né? Então
quanto menor a variância, mais concentrada em torno da média eu estou. Aqui o azul, depois o vermelho e por último o laranja. E quanto maior a variância, mais achatada, né, fica essa minha curva. Ou seja, assim, percebam, né? Então, se a gente pegar aqui essa em azul, se eu pegar um intervalo aqui próximo à média, né, essa área vai dar um valor bem maior do que se eu me afastar um pouquinho para cá, né? Se eu me afastar um pouquinho aqui para o lado, eu já tenho uma área que é consideravelmente menor do que se eu pegar uma área bem próxima da média. Enquanto que se eu olhar para a curva em laranja aqui, né? Se eu pegar uma área aqui próximo da média e me afastar um pouquinho e pegar outra área de mesmo intervalo na base, a diferença das áreas não é assim tão considerável, né? A gente percebe que vai ter uma redução quando eu pegar uma área para cá mais afastada, mas ela não é uma redução tão considerável quanto quando eu me afastava aqui da azul. Ou seja, na azul, a variância menor significa que os valores mais próximos da média têm maior chance de ocorrer, enquanto que com uma alta variância, valores próximos da média eles continuam tendo uma maior chance de ocorrer, mas a diferença não é assim tão grande. E essa verde aqui é para ilustrar o exemplo de quando a nossa média ilustrar o exemplo de com uma média diferente, né? Então isso aqui está centrado na média menos 2, né? E segue exatamente a mesma ideia, né? Simétrica em relação a essa média, e a variância dela vai indicar o quanto ela é achatada ou não, ou espremida em torno dessa média, né? Perceba que aqui eu estou com uma variância de 0,5, então a variância que fica entre o azul e o vermelho, né? Então a altura dela aqui, o quanto ela está espalhada, está exatamente entre o azul e o vermelho aqui, né? E na distribuição a gente percebe que quanto todos vão alcançar, né, o 0,5 no mesmo ponto, que é o valor médio, né? Aqui 0,5 exatamente no valor médio, né? E a variância vai indicar se esse aumento aqui, né, das probabilidades, esse acúmulo de probabilidades, ele é mais rápido ou mais devagar, né? Então, quanto maior a variância, mais lento eu vou crescendo. Só que eu começo a acumular valores consideráveis já em valores pequenos, né? Enquanto que com uma baixa variância, o acúmulo de valores afastado da média, ele é bem lento, né? Só quando eu chego próximo da média que eu tenho aqui uma aceleração do crescimento desse acúmulo, né, das probabilidades. Em relação à simetria, é uma das grandes vantagens de a gente trabalhar com gráfico gaussiano, porque como ela é simétrica, o que acontece? Acontece que eu preciso trabalhar então só com metade dela. O que eu quiser trabalhar em relação a outra metade, basta observar um dos lados, né? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho uma gaussiana com uma média de 3.000 e eu me afastei A para a esquerda e A para a direita, né? Então 3.000 menos A, esse ponto aqui, e 3.000 mais A, esse ponto bem aqui. Então essa área daqui para trás, né, de menos infinito até esse 3.000 menos A, é a mesma área se eu pegar daqui do 3.000 mais A para mais infinito, né? Então a probabilidade de ocorrer um x menor do que 3.000 menos A é igual à probabilidade de ocorrer um x maior que 3.000 mais A, né? Então basta eu pensar nessa simetria, né? Só tem que tomar cuidado exatamente para girar corretamente, digamos assim, né? Além disso, a gente consegue calcular outros aspectos, né? Então, por exemplo, eu quero essa parte aqui do 3.000 até o 3.000 mais A. Então, por aqui, se eu tiver só essa primeira metade para a esquerda, até aqui eu sei qual vai ser essa área, né? E eu sei que até a média eu tenho 0,5 de probabilidade. Então, daqui para frente eu tenho 0,5 de probabilidade. Se eu quero essa parte em branco, então é 0
0,5 menos essa área aqui em roxo, que é a mesma daqui, né? Então a gente consegue manusear facilmente os valores para conseguir entender o comportamento e calcular as probabilidades em cima da gaussiana pela sua simetria. E outro aspecto relacionado àquela desigualdade de Chebyshev, então, à medida que eu vou me afastando dessa média, tanto para a esquerda quanto para a direita, em função do desvio padrão, nós temos valores tabelados, né? Então, a gaussiana, se eu pegar um intervalo que vai de média menos um desvio padrão até a média mais um desvio padrão, ou seja, se eu abrir um intervalo de um desvio padrão para a esquerda, para a direita, em torno da média, eu tenho uma probabilidade ali concentrada de 0,68. Se a gente abrir dois intervalos padrões, então daqui até aqui, e aí percebo que a gente não está dizendo qual é o valor médio nem qual é a variância de desvio padrão, né? Isso é fixo para todas as gaussianas. Então, se a gente tiver na média e abrir dois dígitos padrões para a esquerda e para a direita, a gente acumula aí uma área 0,95, ou seja, a chance do resultado cair dentro é 0,95. Se a gente abrir três dígitos padrões para a esquerda e para a direita, a gente tem um intervalo de 99,7%, então uma probabilidade de 0,997, que é exatamente, se vocês lembrarem do que nós colocamos no vídeo passado da desigualdade de Chebyshev, quando a gente abria três intervalos, três dígitos padrões, a gente ficava com uma probabilidade de 0,0027, né? Então, que é exatamente o aproximado aqui para esse 0,997, né? Então, arredondando lá para 0,3. E aí aqui, para quem trabalha muito com gaussiana, isso facilita bastante, né? Porque tendo dois valores, média de padrão, já de cabeça consegue calcular algumas probabilidades, né? Em torno de intervalos. E se a gente quiser calcular uma probabilidade para um intervalo qualquer, né? Não um intervalo simétrico em torno da média e nem em função do padrão, né? A gente aplica então a gente utiliza, né, que a gente já aprendeu de variáveis aleatórias. É uma variável aleatória contínua, então vou pegar a densidade e vou integrar no intervalo em que eu quero calcular as probabilidades. A questão aqui é que essa integração ela não é tão simples. Ela envolve alguns cálculos numéricos, né? Então, para fazer esse cálculo, a gente ou utiliza um software matemático ou utiliza uma tabela chamada tabela Z, que normalmente todos os livros de probabilidade, processo estocástico, estatística trazem essa tabela. Mas o que é essa tabela? É uma tabela para todas as possíveis gaussianas. Perceba que a nossa gaussiana ela depende de dois parâmetros, né? Desvio padrão ou a variância e a média. Quando eu digo desvio padrão ou variância, estou dizendo que as duas coisas são iguais, tá? Se não, que se eu souber um, eu sei o outro, né? Se eu souber desvio padrão, basta levar ao quadrado, eu tenho a variância. E se eu souber a variância, basta eu tirar a raiz quadrada que eu sei o desvio padrão, né? Então, se eu souber um, eu sei o outro. Por isso que eu estou usando como ou aqui, tá? Essa observação. Então, eu preciso desses dois parâmetros para definir a minha gaussiana. E em função desses dois parâmetros é que eu vou calcular a nossa probabilidade. E esses dois parâmetros eles assumem qualquer valor real. Assim, não tem como nós pensarmos em montar uma tabela para todas as possibilidades, né? O que a gente faz então? A gente tem uma tabela que é a tabela Z, que é para a chamada normal, que é a gaussiana de média zero e desvio padrão igual a 1. Então, para esse caso aqui, ele é tabelado para um certo conjunto de valores dentro de algumas casas decimais, né? Então, aqui, essa nossa gaussiana, média zero e desvio padrão 1. E, obviamente, variância também igual a 1, né? Eu quero saber a área até um determinado valor z.
Eu quero saber essa área aqui, né? Essa área é que está tabelada. Essa área é a nossa probabilidade. Então, para minha normal, né? A minha gaussiana, média zero e padrão 1, qual é a probabilidade de sair um valor menor ou igual a esse z, a distribuição para esse z, né? Eu vou olhar aqui na minha tabela. Então, normalmente a tabela é nesse formato aqui, ó. Aqui na coluna a gente tem uma casa decimal, né? Temos aqui primeiro, o valor inteiro, vírgula, primeira casa decimal, e aqui nós temos as outras casas decimais, né? A segunda casa decimal. Então, por exemplo, eu quero achar o z até o 0,43. 0,43, então 0,4. Aí essa linha aqui, onde está o 3, está bem aqui, né? Então 0,43 é esse valor aqui. Então qual a probabilidade de, com uma normal, eu ter um valor menor ou igual a 0,43? Então essa é a probabilidade, 0,6664. Né? Qual a probabilidade de ter um valor menor ou igual a 1? Menor ou igual a 1? Então esse primeiro termo aqui é 1,00, né? Então 0,8413. Percebam que essa nossa tabela aqui, ela começa do zero, né? 00, e vai até 3,49, que é quando a gente acumula aí quase que a probabilidade de 1, né? Então, embora a nossa gaussiana tenha valores de menos infinito até mais infinitos, nós não estamos trabalhando com valores negativos aqui na tabela, exatamente porque eu posso aproveitar a simetria. Se eu quiser saber valores negativos, qual é a probabilidade de um valor menor ou igual a menos 0,2? A gente pode usar a simetria aqui com a tabela, né? Além disso, qual é a probabilidade de um valor menor ou igual a 10, por exemplo? 10 não está aqui nessa tabela. Não está aqui nessa tabela porque menor ou igual a 10 é uma probabilidade muito próxima de 1. Né? Eu posso, digamos que, para esse caso aqui, até arredondar para 1. Né? Ficar 0,999999, fica um valor bem próximo de 1. Né? Então, ela vai até ficar aqui bem próximo de 1. Né? E aí, então, essa é a minha tabela Z, que é para mim é normal. Aí tá. E aí é bem interessante porque eu não percebo que eu não preciso fazer cálculo nenhum. Eu preciso apenas consultar a tabela, né? Então, e se eu tiver um software matemático, eu vou chamar a função e passar o valor Z e ele vai me retornar esse valor. Mas aí é para a gaussiana de média 0 de Gil padrão 1. E se eu não tiver com uma gaussiana de média 0 de Gil padrão 1? Aí nesse caso a gente vai normalizar a nossa gaussiana. E como é essa normalização? Aí essa normalização a gente recorre àquilo que a gente aprendeu lá em cálculo 1, né? Sobre funções. Eu tenho uma determinada função. Tenho aqui uma... Tá ficando bem ruim esse desenho. Tenho aqui uma determinada função, né? Que é a função da minha gaussiana. Que essa minha gaussiana está numa determinada média aqui, certo? E esse afastamento aqui dela depende do desvio padrão, né? O que eu quero? Eu quero transformar numa normal. Se eu quero transformar numa normal, a primeira coisa é que a média tem que ser igual a zero. A média ficar igual a zero significa que eu tenho que pegar essa minha gaussiana aí e deslocar ela toda para que esse centro dela fique exatamente em cima do zero, né? Então, digamos que o zero esteja bem aqui. Né? Então, eu quero que essa minha função toda, ela venha para cá, né? Não ficou bem simétrico, mas entenderam, né? Então, eu quero que ela venha para cá. Então, para ela vir para cá, o que eu preciso? Eu preciso deslocar cada ponto dela para a esquerda, né? Para que
eu fique centrado no zero. Ou seja, essa minha função aí tem que ser x menos a média, né? Então a minha função gaussiana, ela menos a média, vai me trazer exatamente para onde eu quero. Só que ainda tenho que colocar a variância igual a 1, ou desvio padrão igual a 1. Então, digamos que aqui seja a minha normal, média 0 e variância 1. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou, de acordo com a minha variância, normalizar para eu ter essa compressão da minha função, né? E aí, em funções, como é que a gente faz essa compressão, aqui é uma compressão mesmo, né? Ou, depende da minha função, né? Se a função que eu tivesse fosse essa aqui, né? Eu ia precisar esticar mais ela, né? Então, isso a gente faz multiplicando ou dividindo o termo independente lá da nossa função, né? Então, para isso, a gente vai pegar e vai dividir pelo nosso desvio padrão, né? Então, essa é a nossa função normalizada. Então, quando eu for olhar na minha tabela, eu vou olhar não o x, eu vou olhar esse termo aqui, x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, o meu z é x menos a média dividido pelo desvio padrão. Em outras palavras, uma outra forma de a gente entender, assim, deixa eu voltar bem bastante aqui. Então, eu tenho essa função aqui, né? Tem uma média, vou até colocar aqui, que é diferente de zero, e tenho um desvio padrão ali que é... tanto faz com o desvio padrão, né? Assim, é média, eu vou botar aqui diferente de 1, só pra gente entender, que não é a normal. Tenho ali uma determinada média, um determinado desvio padrão. Eu quero calcular a área até esse x aqui. Então eu quero calcular essa área toda. Essa área aí é a mesma se eu pegar a normal, que está ali em média 0, e desvio padrão igual a 1. Tá? E calcular até um determinado valor z aqui. Então, estou dizendo assim, olha, existe a minha normal, existe um valor z que se eu calcular de menos infinito até ele, essa área aqui é exatamente igual a essa outra aqui, né? Qual é esse valor z? Esse valor z aqui é esse x menos a média dividido pelo desvio padrão. Então é isso. Então, se eu olhar na minha tabela z, um z que é x menos a média pelo desvio padrão, a área que eu vou encontrar lá é a mesma área dessa normal, dessa gaussiana aqui em cima. Então, essa é a nossa normalização. Qual é a probabilidade do x menor ou igual a um determinado valor x aqui, x, né? É a mesma coisa de qual a probabilidade do z menor ou igual a esse x menos a média da minha variável aleatória x dividido pelo desvio padrão da minha variável aleatória sigma. Um exemplo. Quando o lote de certo produto químico é preparado, a quantidade de impureza específica no lote é uma variável aleatória com valor médio de 4 gramas de padrão de 0,2121 gramas. Se um lote for selecionado aleatoriamente, qual é a probabilidade que a quantidade média de impureza vai estar entre 3,5 e 3,8? Então, eu tenho aqui, a primeira coisa, a gente está assumindo uma gaussiana, porque eu estou trabalhando com um processo que envolve impureza, envolve muitos processos aleatórios. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Então a gente vai admitir que é uma gaussiana aqui, tá? Esse primeiro ponto. Daqui a pouco a gente vai entender porquê. Mas entendendo que é uma gaussiana, essa minha gaussiana tem uma média 4 e desvio padrão 0,2121.
para essa gaussiana, eu quero saber qual é a probabilidade de executar um experimento aleatório e ter como resultado um valor que está entre 3,5 e 3,8. Então, qual é a probabilidade de que a minha variável aleatória vai assumir um valor entre 3,5 e 3,8? O que eu vou fazer? Eu vou calcular. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso vir aqui e integrar, botando 3,8 até 3,5 e substituindo, né, o sigma por 0,2121, o mi por 4 e fazer o cálculo aqui. Ou eu posso usar a normalização da tabela Z. Então, pela tabela Z, o que eu vou fazer? Em vez de olhar aqui na variável x, eu vou olhar na Z. Só que para olhar na Z eu preciso normalizar, tanto que está para a esquerda quanto está para a direita. Então, o que está para a esquerda é esse valor, 3,5, menos a média dividido pelo desvio padrão. O que está para a direita, 3,8, menos a média dividido pelo desvio padrão. Então, eu vou olhar na minha tabela Z, a probabilidade do Z está entre menos 2,36, então o resultado dessa conta aqui é menos 2,36 até menos 0,94. Lá na tabela Z a gente não tem de um ponto a outro, a gente tem de menos infinito até um determinado ponto, né? Então a gente usa aquela regrinha lá a gente aprendeu lá no início em variável aleatória, quando começou a falar de função distribuição, né? Que é uma distribuição. O que é esse intervalo aqui? A mesma coisa se eu pegar a distribuição até o valor mais à direita e subtrair do valor mais à esquerda, né? Então esse termo aqui, menos 0,94, é o ponto até mais à esquerda, né? E esse menos 2,30 mais à direita. E o menos 2,36 é o mais à esquerda, né? Então a gente está indo a ideia aqui é que eu quero calcular, então, do menos 0,90, deixa eu ver o valor de novo, menos 2,36 primeiro, menos 2,36 até o menos 0,94, né? Então eu quero essa área aqui. Aí essa área eu vou olhar no Z até o menos 0,94, que é tudo, né? Desde menos infinito até aqui. E depois vou subtrair dessa parte, que é o que não me interessa aqui, né? Já está só aplicando aquilo que a gente já viu de variáveis aleatórias, né? E agora por último? Agora por último é só olhar na tabela. Então, menos 0,94. Aí, menos 0,94 é menos 0,94. 0,94 está aqui. Então, a primeira coisa, aqui até o 0,94, né? Então, aqui eu estou integrando até o 0,94. A gente quer... Lembre da questão da simetria, né? Então, a gente quer até um determinado valor aqui. O que eu tenho na tabela é a integral até esse aqui. Como eu quero a parte roxa, que está para cá, né? Eu vou ter que pegar o que eu acho até o início dessa parte roxa e subtrair de 1, né? No caso, 1 subtraído do que está aqui, né? Então, até 0,94 me dá 0,8264. Aí vai ser 1 menos essa parte para me dar exatamente o que eu quero, né? E para o menos 2,36 é a mesma coisa. Eu vou olhar até o 2,36, então 2,336 vai estar bem aqui, né? Então 0,9909. Como eu quero do menos 2,36, então 1 menos essa parte, né? E aí, tendo esses valores, a gente substitui e faz a continha. Então 0,1645 é a probabilidade para essa minha gaussiana aqui. E aí percebam que eu não precisei fazer nenhuma integral ou nenhuma conta sofisticada, né? Foi apenas
entender exatamente o passo a passo do que a gente está fazendo, né? E essa é uma das grandes vantagens também de trabalhar com Gaussiana, que a gente precisa tomar cuidado para interpretar corretamente e saber utilizar a tabela, saber aplicar essa regra da simetria. A gente não envolve a gente ter um esforço grande na parte de cálculo, né? Outro exemplo, se x tem distribuição normal com média 40 e desvio padrão 6, encontre o valor x tal que a probabilidade desse x é 0,45. Então agora a gente está fazendo a pergunta ao contrário, né? Eu quero saber qual é o valor x que acumula de menos infinito até ele 0,45 de probabilidade. Então qual é a probabilidade qual é esse x aqui para que a probabilidade seja igual a 0,45? O que a gente vai perguntar então? Qual é a probabilidade do z menor ou igual a um determinado valor em que essa probabilidade é 0,45? Aí esse valor aqui, para o z, vai ser o normalizado. Então o x que eu desconheço, então é o x que eu desconheço, menos a média dividido por 6, que é o desvio padrão, né? Essa continha aqui, o que eu quero? Esse x aqui. Então eu tenho que achar o que? Lá na minha tabela Z. Qual é o valor que me dá 0,45 de probabilidade, né? Então eu vou lá na tabela 0,45. Então essa minha tabela, como ela começa do zero, ela começa de meio para frente, né? Então 0,45 eu não vou ter aqui. Mas eu vou ter o 0,55, que é o recíproco, né? Aplicando a regra da simetria, né? Então 0,45 eu vou pegar aqui o mais próximo, tem o 0,5478, tem o 0,5517. Então vou escolher qual dos dois é o mais próximo é esse aqui. Então 0,13. Então até o 0,13 me dá 0,55. Se eu pegar então o menos 0,13, eu vou ter 1 menos esse 0,55, que é o 0,45. Então para o meu z, para minha variável aleatória z, né, eu ter 0,45, essa parte aqui tem que ser menos 0,13. Então essa continha aqui, x menos 40 sobre 6, tem que ser igual a menos 0,13. E aí aqui então a gente iguala as duas partes e isola para encontrar o x. Então o meu x tem que ser igual a 39,22. Ele vai me dar 0,45 de probabilidade. Então aqui é como a gente utiliza a tabela para fazer o cálculo das probabilidades quando a gente está trabalhando com Gaussiana. A função característica da Gaussiana, como nós falamos antes, né? A nossa função característica ela é utilizada tanto para a gente encontrar os momentos da nossa variável aleatória, quanto para poder determinar se uma determinada função de variáveis aleatórias tem um formato específico. Então, aplicando a transformação para a função característica na função gaussiana, nós temos que a função característica da gaussiana é exponencial de j mi ômega menos sigma quadrado ômega quadrado sobre 2, onde mi é a média, sigma quadrado é o desvio padrão, ômega é a nossa variável aqui na transformação. Então, toda variável aleatória, função de variável aleatória que tiver esse formato, vai ser uma função gaussiana, né? Se a nossa gaussiana tiver média zero, se a nossa gaussiana tiver média zero, né, então eu vou zerar esse termo aqui, eu fico só com exponencial de menos sigma quadrado ômega quadrado sobre 2. Então a nossa gaussiana com média zero, a função característica é essa. E a partir da função característica a gente pode encontrar qualquer momento da nossa gaussiana, né, aplicando aquela regra lá de deriva k vezes, divide, bota ômega igual a zero,
e divide por j elevado a k. Aí eu encontro o késimo momento. Se eu estiver trabalhando com duas variáveis aleatórias que são gaussianas, e estiver trabalhando com elas conjuntamente, a nossa distribuição conjunta vai ser dada por essa aqui, né? Então, 1 sobre 2 π dividir o padrão do x, dividir o padrão do y, raiz quadrada de 1 menos ρ ao quadrado, onde esse ρ é o nosso coeficiente de correlação, foi um vídeo passado, né? Vezes exponencial de menos 1 sobre 2, 1 menos ρ ao quadrado, x menos a média quadrada sobre cima quadrado, e assim vai. Então essa é a nossa função densidade de probabilidade conjunta da gaussiana. Se eu quiser calcular as marginais de x e y, eu posso integrar só no x para encontrar a marginal do y, ou posso integrar só no y para encontrar a marginal do x, né? Quando a gente faz isso, o que a gente encontra é exatamente a gaussiana. Então percebam que a marginal do y e a marginal do x é exatamente a função gaussiana. E não tem nada nelas que me indica qual é o coeficiente de correlação entre as duas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer assim, se eu tiver duas variáveis aleatórias gaussianas, que eu sei que elas formam uma... Assim, que eu tenho que analisá-las conjuntamente, apenas saber que as duas são gaussianas não é suficiente. Eu preciso ter mais uma informação que é qual a correlação entre elas, né? Então eu só consigo analisar conjuntamente duas variáveis aleatórias gaussianas se eu souber qual é a correlação entre elas. Porque tendo as duas de forma isolada, eu não consigo voltar para cá para cima. Aí isso pode ser ou sabendo que elas são independentes. Então lembrando, se as variáveis aleatórias forem independentes, elas são descorrelacionadas. Então sigma vai ser... o ρ, vai ser igual a zero, e basta multiplicar as duas, aí esse termo aqui vai ser igual a 1, e esse termo aqui todo vai zerar, né? Ou eu medi, calculei de alguma forma qual é essa correlação entre as duas, né? E aí a gente aplica aqui no valor de ρ na gaussiana, na conjunta, né? Então, o conhecimento isolado das funções de densidade não permite que a gente encontre a função conjunta. E a única situação em que o conhecimento das densidades marginais é suficiente é quando eu sei que a minha variável aleatória são independentes. Porque, na verdade, quando eu digo que elas são independentes, eu estou passando mais uma informação, né? Que é a informação de que elas são descorrelacionadas, né? E aí, para a gente não precisar escrever essa equação toda aqui, né? Normalmente a gente usa essa notação aqui: n, μx, μy, sigma quadrado x, sigma quadrado y e ρ. Então, vocês olham uma normal, e aqui conjunta, e aqui estão os parâmetros dessa normal, né? Ou dessa gaussiana. Então, se ela for independente, como eu disse, vai zerar esse termo, e aqui vai dar igual a 1, a gente passa a ter essa função aqui, que é exatamente o produto das duas gaussianas, da x e da y, né? E da mesma forma que a gente analisa uma função gaussiana, né, com função característica, a gente também pode analisar funções conjuntas, analisar a função característica das conjuntas. Então aqui eu tenho uma função que ela é a soma de duas variáveis aleatórias gaussianas, a variável aleatória x e a variável aleatória y. É uma relação linear entre elas, então cada uma delas está multiplicada por uma constante aqui, u e v, e a gente aplica a transformação então para achar a função característica. E a gente aplica exatamente como aplica com uma variável, só que substituindo aqui para a função que está sendo utilizada agora, que é xu mais yv, né? Então a gente passa a ter uma função característica com esse formato. Aí esse formato aqui, que é já aplicando transformação e desmembrando, né, os termos,
é o que mostra pra gente que a nossa função ela é gaussiana, ela é conjuntamente gaussiana. A gente vai já no próximo slide ver isso aí. Ó. Se o meu V for igual a zero, então a gente vai zerar os termos que dependem do V, né? E a gente fica somente com essa parte que é exatamente a função característica da gaussiana. Né? Então fica apenas com uma gaussiana, está multiplicada por U, e eu tenho a nossa gaussiana. Percebam que o U aqui está fazendo o papel do ômega, né? E o V faz o papel da outra variável ômega. Né? Digamos que eu teria o ômega 1 e o ômega 2 aqui. Né? A gente pode achar a nossa covariância encontrando o momento da conjunta, né? Exatamente aplicando a regra de derivar e depois botar as variáveis iguais a zero e substituindo a média do x e a média do y por seus valores. Com isso a gente encontra que a covariância dessa nossa conjunta é dada pela correlação vezes a variância do x vezes a variância do y. E esse nosso coeficiente de correlação, se ele for igual a zero, a gente tem que a nossa covariância vai ser zero, né? Se a correlação for zero, a covariância vai ser zero, e isso ocorre porque elas vão ser ortogonais, e nesse caso, então, as variáveis aleatórias vão ser independentes, ou seja, a conjunta delas basta multiplicar as marginais separadas, exatamente porque elas vão ser independentes. Né? Quando nós falamos lá de covariância e correlação, nós temos, olha, a independência implica em descorrelação, mas o contrário não é verdadeiro. Né? A descorrelação não implica independência. Só que há uma exceção, que são as gaussianas. Né? Então, nas gaussianas, se as nossas variáveis aleatórias forem descorrelacionadas, então elas também vão ser independentes. Tá? Então, essa é uma exceção. Né? É o único caso de variáveis aleatórias em que a descorrelação vai implicar em independência. Tá? Um exemplo aqui, então, seja x e y variáveis aleatórias, quantamente gaussianas, com os parâmetros por aqui. Eu quero achar minha variável aleatória z, que é a soma do ax mais by. Então, o meu ax mais by, como nós colocamos aqui, aquele z e ax mais by, é exatamente o que está sendo colocado aqui. O x mais vy, né? O a e o v e o b. Então, o resultado da função característica daquela função vai ser esse formato aqui. Esse formato ele nos mostra que nós podemos reorganizar, então tá aqui, no formato normalmente. Né? Ele nos mostra que nós podemos reorganizar a nossa função para observar essa função característica exatamente como uma gaussiana. Então, se a gente substituir os termos, se nós agruparmos os termos, A média de x mais B média de y por média do z, né? E agruparmos o A quadrado sigma quadrado x com B quadrado sigma quadrado y por o sigma quadrado do z, né? Nós conseguimos organizar para ter exatamente uma gaussiana. Então, assim, essa que é a ideia. Eu tenho uma variável aleatória z, que ela é formada por uma função linear de duas variáveis aleatórias gaussianas. Né? Então, peguei duas variáveis aleatórias gaussianas e montei uma relação linear entre elas para achar o z. Ax mais by. Né? Isso gera uma nova variável aleatória gaussiana, que também é gaussiana. Essa variável aleatória, que é a combinação linear das duas primeiras, ela é gaussiana. E isso vale para a combinação de quantas variáveis aleatórias forem. Aqui no caso a gente tem duas variáveis aleatórias gaussianas. Eu posso ter três variáveis aleatórias gaussianas, 4, 5, 10. Sempre que eu fizer uma combinação linear de variáveis aleatórias gaussianas, o meu resultado é outra variável aleatória gaussiana. Né?
Isso é bem importante. Então, lembrem lá do Poisson, se eu tenho quando eu tenho a soma de vários processos de Poisson, o resultado é outro processo de Poisson. Então, é a mesma ideia aqui. Se eu tenho várias gaussianas, a soma de várias gaussianas me dá uma outra gaussiana. E de um modo mais geral, nós temos o chamado teorema do limite central, onde a ideia é eu tenho N variáveis aleatórias, que são independentes, com média zero e com variância finita. Se eu achar uma nova variável aleatória y, que é a soma dessas diversas variáveis aleatórias, e dividir por raiz de n, que é o número de variáveis aleatórias, esse meu y, ele tende a também ser gaussiano. Se cada uma delas, se todas elas forem iguais, todas com média zero, todas com o mesmo desvio padrão, esse meu y vai ser uma gaussiana com média zero, desvio padrão sigma quadrado, dado por essas variáveis aleatórias. Mas de um modo mais genérico, e é o que eu não estou dizendo que x1, x2, xn são gaussianas, tá? Não, está dizendo que são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. Então todas são iguais, mas não estou dizendo se elas são gaussianas. Então eu tenho aqui várias variáveis aleatórias diferentes, várias variáveis aleatórias que são identicamente distribuídas. Se eu somá-las e dividir por raiz de n, eu tenho uma gaussiana. Tem uma forma de demonstrar aqui usando a função característica, mas tem uma outra forma que eu acho mais interessante. Deixa eu pegar aqui um outro slide rapidinho. Tá, então esse aqui é um slide de uma aula de estatística para a gente entender sobre intervalo de confiança, mas ele dá uma ideia semelhante à do teorema do limite central, que é bem interessante, porque aqui é visualmente, tá? Então, se eu tenho uma variável aleatória, onde essa variável aleatória ela é o que? Ela é a média de várias variáveis aleatórias. Tá? Tenho várias variáveis aleatórias, vou somar todas e dividir por n. Então, essa é uma nova variável aleatória. E eu quero entender o comportamento dessa nova variável aleatória a partir disso aqui, da soma de n variáveis aleatórias dividida por n. Né? Então, meu primeiro exemplo é, bora considerar uma variável aleatória x que tem essa distribuição aqui. Ela assume valores 1, 3, 5 e 7, 1 com probabilidade de 1 quinto, 3 com probabilidade de 1 quinto, 5 com probabilidade de 2 quintos, 7 com probabilidade de 1 quinto. Tá? Média dela 4,2, desvio padrão 4,16. A gente vai fazer? A gente vai pegar e vai sortear essa variável aleatória duas vezes. Né? Então, x1 sorteia uma vez, x2 sorteia outra vez. E vou tirar a média desses dois sorteios. Né? Então, eu vou ter uma nova variável aleatória que exatamente sorteia duas vezes uma variável aleatória, as duas são iguais, né? Sorteia duas vezes e tira a média. Meus possíveis resultados são esses aqui. Dependendo do que sair para x1 e para x2, eu tenho os possíveis resultados e suas probabilidades. Então pode sair 1 em 1, 1 em 3, 1 em 5, 1 em 7, 3 em 1, 3 em 3, 3 em 5. Você vai até o 7, 7. A média vai depender do que saiu, né? 7, 7, média 7, 7, 5, média 6, 7, 3, média 5. Então, os possíveis valores e as probabilidades. Agrupando os repetidos e somando as probabilidades, né, a gente passa até isso aqui. Então, essa média, a partir de duas amostras, a partir de dois sorteios, é esses possíveis valores e aqui essas probabilidades. Né? A média continua a mesma, 4,2, e o desvio padrão passou a ser 2,08. Então, o desvio padrão original é dividido por 2. Se a gente fizer a mesma coisa, pegando agora três valores, né? Então, aquela minha variável aleatória original, sorteio 3 vezes e tiro a média dos 3. A gente passa a ter essas possibilidades. Esses são os possíveis valores de média
Pode sair média 1, média 5 terços, 7 terços, 3, 11 terços e vai até o 7, que é quando as três variáveis aleatórias. Os três sorteios dão um valor 7, né? E aqui eu tenho as probabilidades de cada um desses ocorrerem. Meu valor esperado continua 4,2, que é o valor esperado original, e a variância passou a ser 1,39, que é a variância original dividido por 3. Né? Se a gente for observar os gráficos, esse é o gráfico da minha variável aleatória x lá, né? Esse é o gráfico da minha variável aleatória quando eu calculo a média de 2 sorteios. Esse é o gráfico de quando eu calculo a média de 3 sorteios. Então percebam que ele vai assumindo um valor, um formato próximo da gaussiano, e percebam também que ele vai começando a ter valores. Aqui todo mundo era discreto, né? Aqui ainda continua discreto. Aqui ainda continua discreto porque eu tenho uma quantidade fixa, né? Uma quantidade finita de valores, mas eu passei a ter valores reais, né? Valores decimais, né? Quebrados, né? Se eu quero colocar. E quanto mais eu aumentar, mais vai se aproximar de uma gaussiana, mantendo sempre a minha média. Né? Então aqui alguns exemplos. Se eu partir de uma distribuição nesse formato, sorteando 25 valores e tirando a média deles, eu vou passar a ter uma distribuição com esse formato aqui. Meu formato foi esse. Pegando ali 30 valores diferentes e tirando a média deles, eu vou ter essa densidade. Se eu tiver essa densidade aqui, que não me parece com nenhuma variável aleatória conhecida, pegar 5 valores deles aleatórios e tirar a média, essa minha nova variável aleatória, que é a média desses 25 valores, vai passar desse formato. Então percebam que todos tendem a se aproximar do formato de uma gaussiana. Então essa é a ideia do teorema do limite central. Né? Então voltando lá para o nosso slide original, né? Então o nosso teorema do limite central, ele mostra que quando eu tenho a soma de várias variáveis aleatórias, a soma de várias variáveis aleatórias, elas se comportam como uma gaussiana. Né? Então, o teorema do limite central estabelece que a soma de um grande número de variáveis aleatórias independentes, isso é importante, elas têm que ser independentes de si, tá? Cada uma com uma variância finita, então isso também é importante, a variância tem que ser finita de cada uma das variáveis aleatórias. Então a soma de um grande número de variáveis aleatórias tende a se comportar como uma variável aleatória gaussiana. Assim, as funções de densidade e probabilidade individual de cada variável aleatória tornam sem importância para a análise do conjunto. Um exemplo, ruído. Eu tenho ruído. O ruído ele é a soma de várias variáveis aleatórias diferentes, né? Então, o ruído que eu vou medir na antena. Então, tem o ruído térmico, tem o ruído de descarga atmosférica, tem o ruído do próprio sistema que está implementado, tem um ruído que vem pela alimentação do sistema que não é 100%, né? Eu vou ter ruído de outras fontes de sinais próximos. Então, assim, cada um desses vai estar dando sua contribuição. Se eu observar cada um desses separado, cada um deles vai ser uma determinada variável aleatória com comportamento distinto. Mas todos eles são independentes entre si. E aí o ruído geral que eu vou enxergar, que vai ser a soma de tudo isso, vai ter um comportamento gaussiano. Né? E esse por exemplo, é um dos motivos de que a gaussiana é tão importante quando a gente trabalha com sinais. Né? Porque os sinais eles tendem a ter um comportamento gaussiano, principalmente nessa análise de ruído. Outro exemplo, se eu estiver calculando, por exemplo, se eu estiver estimando, mas é bem direto, assim, a altura de uma pessoa. Então, a altura das pessoas vai ser uma variável aleatória, e essa variável aleatória, a altura das pessoas tende a se comportar como uma gaussiana. Por quê? Porque a altura que a pessoa vai ter na fase adulta, ela vai depender de vários fatores
vai ter fatores genéticos envolvidos, vou ter fator de qual foi como foi a alimentação da pessoa quando na fase de crescimento, se ela adoeceu por algum motivo, se tiver deficiência de alguma vitamina, se tomou algum tipo de remédio que inibiu o crescimento ou que estimulou o crescimento, se praticou atividade física que estimulava ou não o crescimento. Então são vários fatores diferentes, independentes, que estão sendo somados para gerar aquele resultado ali. Então aquilo tende a ser uma gaussiana. Tá? Então, o teorema do limite central é o que demonstra matematicamente para gente, né, que vários processos diferentes, várias variáveis diferentes, elas se comportam como uma gaussiana. Né? E a gente, nas análises, a gente pode assumir o comportamento gaussiano por essa interpretação. Então, lá naquele exemplo da impureza, né? Então, a gente assumiu aqui que era gaussiano porque está falando de impureza. E a impureza depende de vários fatores. Aqui é um produto químico, então esse produto químico ele depende de como foi a fabricação, depende do transporte, depende da matéria-prima utilizada. Não, ele pode ser utilizado diversas matérias-primas diferentes, né, para produzir esse produto aí. Então são vários elementos distintos influenciando nessa impureza, nesse resultado. E por isso foi assumido então que era uma variável aleatória gaussiana. Então esse vídeo aqui, a primeira parte sobre gaussiana, percebam que é quase um apanhado de tudo que nós vimos de variável aleatória, né? Só que tratando de gaussiana. Né? O próximo vídeo vai ser já o nosso último vídeo da disciplina, onde nós vamos estar falando de processo gaussiano em si. Até aqui nós falamos de variável aleatória gaussiana. Agora nós vamos falar de processo estocástico gaussiano. Tá? Então até o próximo vídeo, pessoal.